Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 17 de março de 2018. Estou gravando de manhã, por volta das 10 horas e 5 minutos. Já passou alguns dias do falecimento da vereadora Marielle, lá no Rio de Janeiro, né? A Marielle Franco, do PSOL, primeiro mandato. E ela foi, se não me engano, a mais votada, não sei assim. E eu vou dizer algumas coisas para vocês que vai explicar muito a situação do atual cenário. Em princípio, eu vou, já para entusiasmar o pessoal que está assistindo o vídeo, deixar claro uma seguinte situação. Ela está sendo martirizada com intenção política, tá? E isso seria uma das coisas, uma das situações. E a outra situação é que ela está servindo de catapulta para tentar livrar Lula da cadeia, tá? E eu vou explicar tudo isso ao longo desse vídeo, então prestem atenção. Como as coisas são de fato. Eu vou desmistificar muita coisa, tá? Então eu quero que vocês, se possível, curtam, compartilhem, divulguem esse vídeo o máximo possível, porque realmente ele vai explicar essas situações, tá? Vamos começar do princípio, né? A esquerda no Rio de Janeiro, e não é de hoje, é a única ideologia que tem acesso aos morros do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso começou com as administrações, mais precisamente nas administrações de Leonel de Moura Brizola, lá no Rio de Janeiro. Eu fui brizolista, todo mundo sabe, né? Eu fui pedetista, né? Nunca escondi isso nada de ninguém. Mas isso foi uma das falhas do Leonel Brizola. Ele achou que, deste modo, ele teria condição de fazer um trabalho social reedificante lá no acesso, né, nas favelas do Rio de Janeiro. Ele pensou dessa maneira. E eu sei porque eu conheci ele pessoalmente, e era o argumento dele, que ele realmente tinha acesso, a esquerda tinha acesso aos morros do Rio e por isso teria facilidade para poder desenvolver ali uma série de atividades sociais, né? Inclusive os CIEPs e coisas desse tipo. Ele acreditava que com isso ele ia transformar o Rio de Janeiro, era essa a proposta, pela educação, né? Infelizmente foi um erro da parte dele, né? E foi também uma situação que acabou prejudicando muito mesmo a questão da governabilidade, a questão do Estado de Direito no Rio de Janeiro. Tanto que chegamos ao ponto que chegamos, né? Então quem odeia a esquerda tem lá no Rio de Janeiro o principal assunto, principal fator, a situação de que a esquerda realmente é a única que tem acesso aos morros do Rio de Janeiro. No entanto, nem ela mais controla agora a questão da violência no Rio de Janeiro. E o desespero do PSOL, né, de agir contra as polícias é para ver se resgata essa aproximação da esquerda com os morros e com os marginais, mas não está dando certo. Então assim, o que a gente tá vendo agora lá no Congresso Nacional? O PSOL entrando em medidas contra a intervenção federal no Rio de Janeiro, alegando que está sendo utilizado politicamente, né, esse processo para favorecer o governo de Michel Temer, né? É inegável
que Michel Temer está utilizando politicamente, estrategicamente, essa medida da intervenção federal e não militar. Vou deixar bem claro, é diferente de intervenção militar, é uma intervenção federal exclusiva no estado do Rio de Janeiro, né, com foco específico na questão da segurança nacional, tá? E começando a partir do estado do Rio de Janeiro. É um problema do Rio de Janeiro, mas é um problema do Brasil inteiro, tá? E não se pode mais fazer alteração na Constituição por conta da intervenção federal. O Congresso Nacional está travado nesse aspecto. Mas o pessoal alegando de que essa situação é uma situação eleitoral única e exclusivamente, né, que é o cancelamento da intervenção federal no Rio de Janeiro. Ora, a situação do Rio de Janeiro já está grave, ela só se agrava se for cancelada essa intervenção. Não é o momento de cancelar a intervenção, pelo contrário, é o momento de ampliar. Aliás, a possibilidade dessa intervenção federal se transformar numa intervenção militar é muito maior do que ela ser cancelada, tá? Porque dependendo do caos que for proporcionado pelo PSOL, pelo PT e Companhia Limitada, a tendência é que haja uma intervenção militar ao invés de ser cancelada a intervenção federal. E aí vai ser nacional. Não vai ser só no Rio de Janeiro. A vereadora do PSOL, ela era conhecida, não chegou a completar seu primeiro mandato, em 1 ano e pouco de gestão, ela já tinha feito vários projetos de lei, todos eles feitos contra a questão das polícias, né? Ela inclusive tem postagem nas redes sociais, que está sendo amplamente divulgado, né, dela comemorando o fato de a polícia municipal não ter, que eles conseguiram barrar na Câmara de Vereadores, o direito de armas para a polícia municipal da cidade do Rio de Janeiro. Isso foi uma comemoração dela, né? Segundo a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Marielle Franco fazia parte do PSOL, né? Ela fazia parte se eu não me engano, Comando Vermelho. Do Comando Vermelho. E é o que está aparecendo aqui nas redes sociais. E nesse sentido, né, que ela teria sido eleita pelo Comando Vermelho. E ela representava então o crescimento do Comando Vermelho nas favelas do Rio de Janeiro, né? Chico Buarque disse que ela era a vereadora dele, né? Chico Buarque e vários outros artistas fizeram homenagem a Marielle, e as redes sociais e os meios de comunicação estão dando grande amplitude para essa discussão, né? Estão fazendo momento de silêncio e tudo. Eu quero informar que morreu uma juíza, a questão de uns 6, 7 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, e que de lá para cá a coisa só piorou. Eu quero informar que mulheres negras, sim, já existiam antes da morte de Marielle e já morriam antes da morte de Marielle por conta do tráfico no Rio de Janeiro. Inclusive 2 policiais que também estão rodando nas redes sociais, né, que faleceram fruto de crimes lá no Rio de Janeiro. Eram mulheres negras, 2 policiais. Mas os direitos humanos para elas não servem. Por quê? Porque elas eram policiais. E no caso dos direitos humanos para policiais não existe, nem para as famílias de policiais. Existe para os outros. Agora, se é para a família de policial, não existe. Né? Eram mulheres, eram negras, mas eram policiais. Então estavam fora da cota do
do PSOL, né, e do PT. Estavam fora das cotas, né? Eles não faziam parte das cotas. Não é porque não eram mulheres, não é porque não eram negras, é porque elas simplesmente eram policiais, então não mereciam. Esta hipocrisia de 2 pesos e 2 medidas para a segurança do Rio de Janeiro, dizer que a Marielle merecia um tratamento especial porque ela era vereadora do Rio de Janeiro e tudo, e se for flagrado o fato, se for verificado o fato que a pistola identificada, a arma, o projetil identificado pertenceu à Polícia Federal, sim, mas de uma questão de roubo da arma, né, e encaminhado essa arma ao acesso do Comando Vermelho, que já sabe, inclusive, parece o nome das pessoas ligadas, o grupo ligado a esse tipo de situação, né? Então já estão comentando até os nomes dos possíveis assassinos, isso e aquilo. Então estão tentando verificar quem é quem nessa história. Só que o que identifica nessa situação? Que foi realmente um grupo de marginais. Não foi a polícia, não foi a Polícia Federal, não foi a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, não foi a Brigada Militar do Rio de Janeiro, não foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Pode ter acontecido um processo de corrupção para chegar essa arma até os bandidos? Pode, isso pode ter acontecido. Agora, não foi, né? Foi, na verdade, um crime de uma facção criminosa contra a outra. Isso é o que aconteceu. E aí, nesse sentido, se diz assim, ó, ela não teria chegado a ter a votação que teve no Rio de Janeiro, maciça, se não tivesse a participação maciça da esquerda e das favelas e do grupo do Comando Vermelho apoiando a candidatura dela. Ela representava o Comando Vermelho. Representava. É o que corre a boca solta pelos próprios cariocas. Os cariocas estão comentando isso, né? Estão espalhando isso nas redes sociais para o Brasil inteiro. Está chegando até aqui no Rio Grande do Sul, até aqui em Porto Alegre a gente está sabendo disso, né? Então só não vê quem não quer ver. Aí o que acontece numa situação dessa? A Marielle, representando uma facção criminosa, e todo mundo sabe que existe guerras entre facções criminosas no Rio de Janeiro, foi alvejada por uma outra facção criminosa. Tá? Por isso aí foi um crime encomendado, exatamente porque ela estava... Qual é a vantagem para matar a Marielle? Qual é o motivo para se matar a Marielle? O motivo para se matar a Marielle é que ela estava usando o poder político dela para avançar a força do Comando Vermelho legalmente, legitimamente, nas favelas, através de ações sociais do PCdoB, ligado politicamente ao Comando Vermelho. Então era interessante para as facções contrárias romper com esse poder legitimado, conquistado pelo voto através do Comando Vermelho. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? A situação é a seguinte: o PCdoB teve acesso às favelas do Rio de Janeiro legitimado através do voto via Marielle. E através dessa situação, os grupos opositores ao Comando Vermelho, do crime organizado, viram a única forma de eliminar esse processo através da retirada da Marielle do poder. E como não podia fazer isso de forma legal, fizeram da forma como sabiam fazer, apagando ela, matando ela. É essa a forma de fazer a situação. Ou seja, o crime organizado está desorganizado, porque ele ia ser legitimado, ia ser organizado através do mandato da Marielle, e foi rompido esse processo com uma briga de facção criminosa. É isso que aconteceu na prática. Bom, sabendo disso,
Marielle virou uma mártir. Não tinha mais o que ser feito. É um ano eleitoral e a esquerda precisa de alguma coisa para poder se promover nas eleições, para poder eleger deputados federais, senadores, governadores e até presidente da República. Então, qual é a bandeira que eles vão utilizar? A Marielle. Eles vão utilizar a Marielle, né? Porque era uma mulher negra, era uma mulher do povo, teoricamente, né? Eles vão tentar utilizar descaradamente a morte de Marielle, né? Que estava envolvida com esse processo todo, que foi eleita dessa maneira, né? Porque todo mundo lá só comenta isso, todo mundo lá só diz isso, e até uma desembargadora já foi até a revista Veja, já comentou isso, já deu entrevista a respeito disso, e é claro, o PCdoB não quer esse tipo de coisa, mas o fato é que eles fazem campanha a favor da desmilitarização das polícias, eles fazem campanha pelo fim da intervenção federal, eles fazem campanha, tudo bem, existe corrupção na polícia, nas polícias existe sim, mas dizer que todo policial é ruim e usar isso de forma a retirar o armamento dos policiais, a inverter os valores dos direitos humanos e a dizer que as outras pessoas não têm direito aos direitos humanos, os outros partidos, os outros grupos não têm direito aos direitos humanos, ou seja, só as mulheres negras podem, as mulheres brancas não podem, mesmo que elas sejam pobres, mesmo que elas estejam na vila também, elas não podem. Os homens brancos também não podem. Por quê? Porque são homens. Acima de tudo, eles não podem porque são homens. E porque são brancos. Né? Mas eles são pobres, eles estão na vila, mas não, para eles não. Para as mulheres negras. Isso é discriminação, isso é preconceito também. Isso também é preconceito. Tá? Então, esses dois pesos e duas medidas é o que, na verdade, faz com que a esquerda tenha perdido o seu discurso, tenha perdido o seu tom, politicamente falando. Mas ela está sendo transformada em mártir. Está sendo transformada em mártir. E agora vem o fato principal dessa situação toda. Em todas as instâncias legais, Lula está perdendo a possibilidade de ficar solto. A presidente Carmen Lúcia já disse, do STF, já disse que não vai rediscutir essa situação da prisão em segunda instância. Né? O próprio Fachin já disse que também não vê necessidade nesse sentido. E uma reunião aqui de comemoração de 4 anos da Lava Jato aqui em Porto Alegre levou a comunicação ontem nas redes sociais e nos meios de comunicação de que há uma comemoração, de que é um consenso no judiciário que, em segunda instância, leva à prisão. Então é uma questão de momentos, a questão de momentos da prisão, hashtag Lula na cadeia. Como eu vinha dizendo, o momento dele está chegando. Demora, mas vai acontecer. Isso vai causar uma comoção na esquerda. Logo após a morte de Marielle, a morte de Marielle, inclusive, atrasa a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Favorece, é uma mártir para o PT e para o PCdoB, e favorece a união da esquerda no momento onde Lula pode ser preso. Então, a esquerda estava desarticulada, a esquerda estava fraca. O que poderia fazer para mobilizar a esquerda em favor do Lula? Alguma coisa tinha que fazer o renascimento da esquerda, não tinha nada que fizesse isso. Se Lula fosse preso agora, antes da morte de Marielle, não teria problema nenhum. Uma vez que Marielle foi presa, ou melhor, foi morta, né? Lula ganhou novo fôlego com a esquerda. A esquerda está fortalecida com a morte de Marielle. Eles criaram
os artistas imediatamente foram fazer showmício em favor da morte de Marielle. A imprensa ligada à esquerda automaticamente promoveu a morte de Marielle como uma vítima da violência, né? Inicialmente se pensou que fosse exatamente uma ação do governo ou dos militares contra a Marielle, por ela ser de esquerda, e agora se percebe que foi uma queima interna, que havia uma intenção política por trás desse processo, que era exatamente o fortalecimento de uma facção através da legitimação e o enfraquecimento da outra por conta disso. Então a única forma de diminuir o processo era esse. Bom, e Lula precisava de uma mola propulsora para fazer a queda da legitimação e da legalização da sua prisão. Então o que aconteceu? Favorecia a própria esquerda uma martirização, né? Então, nós vamos queimar a Marielle. Se alguém sabia disso, ninguém reagiu, ninguém fez nada, ninguém se reclamou de nada a respeito disso. Por quê? Porque essa situação favorece eleitoralmente, politicamente, a esquerda no Brasil. Eles vão utilizar isso como moeda para convencer pessoas pouco informadas, que têm um pouco acesso, daí a importância de divulgar esse vídeo nas redes sociais, porque eles vão utilizar isso como moeda para pedir voto para as pessoas. Eles vão utilizar ela como mártir nesse aspecto. Da mesma maneira, se Lula for preso, vai ser um outro mártir da esquerda. Então, a morte de Marielle, a prisão de Lula, eles vão alegar que o discurso da esquerda vai ser: olha, nós precisamos retomar o poder para se fazer justiça pela Marielle e pelo Lula. É isso que eles vão fazer. E eles, com a morte de Marielle, eles fortaleceram o discurso da esquerda e reativaram a esquerda pelo emocional. Pelo emocional. Então o que acontece? As pessoas estão de uma maneira envolvidas hoje no processo, que se Lula for preso nos próximos dias, o que vai acontecer? E talvez eles tenham conseguido, com a morte de Marielle, atrasar um pouco a prisão de Luiz Inácio, e essa é a intenção deles, porque Lula estava para ser preso a qualquer momento. Pelos comentários da ministra Carmen Lúcia, do Edson Fachin, da Lava Jato, pelos comentários de todos esses grupos, a prisão de Lula estava sendo anunciada para qualquer momento, para qualquer situação. E o que chegou e pelas articulações que estavam acontecendo da esquerda até então, pelos movimentos, inclusive pela evasão de apoiadores aqui em Porto Alegre, que no dia seguinte a gente esperava que eles iam queimar Porto Alegre, eles tinham ameaçado Porto Alegre, isso aqui. No dia seguinte não aconteceu nada. A situação chegou ao ponto de eles pegarem debandar, não tinha mais ninguém aqui em Porto Alegre. E Lula fugiu, foi pro seu apartamentinho lá em São Paulo e pegou e ficou lá, né, escondido, louco de medo que fosse preso, e foi depois correndo lá pro ABC Paulista, lá para pro sindicato lá, né? Então, e aí para ser protegido pelo sindicato, para não entrarem lá e não pegarem ele foi correndo exatamente se esconder lá no Rio de Janeiro no momento do julgamento. Em vez de ficar aqui fazendo, com medo de voz de prisão, ele pegou e saiu correndo para lá. E aí mostrou a fraqueza, o povo que dizia que estava do lado dele, viu ele mesmo sair e pegou e demandou também. Daqui a pouco tinham prometido pão com mortadela para eles, dinheiro para eles, eles não deram nem pão com mortadela nem com dinheiro. O que aconteceu? Esvaziou eles, nem o povo que seguiu eles queria mais seguir de novo. Por quê? Porque eles não tinham nem ganho o que tinham prometido para eles. Eles esvaziaram os movimentos, simplesmente. Os movimentos estavam esvaziados. Bom, mas bastou alguém morrer, né, para virar Marte. E aconteceu
de ser a Marielle. Aconteceu de ser esse processo lá no Rio de Janeiro no momento de uma intervenção federal. O PSOL sempre foi e sempre será um braço ou uma perna, um tentáculo do PT, sempre foi, né? É uma extensão do PT, né? É a parte mais radical, digamos assim, né? O PSOL, o PCdoB, esses grupos mais ligados ao PT, fora do PT, são braços do PT, né? No caso especificamente, o PSOL é a parte que mais trata especificamente da desmilitarização e do desarmamento do povo civil organizado. Eles são totalmente contrários, por exemplo, ao cancelamento do Estatuto do Desarmamento, que por sinal perdeu de 2/3, né? Ele não era nem para existir mais, mas ainda existe. Agora, se vocês olharem lá no Congresso Nacional, sempre o PSOL é contra o cancelamento do Estatuto do Desarmamento. 2/3 do povo brasileiro disse não ao fato de nós não podermos ter a posse e o porte de arma e nos defendermos de marginais de forma legal e legítima. O direito à legítima defesa. Eles, além de não permitirem que o cidadão tenha posse e porte de arma, o cidadão de bem tenha posse e porte de arma e possa se defender contra marginais, hoje só quem tem direito a ter arma é policial. Mas se tu não tem direito a ter arma e outras pessoas além dos policiais têm arma, hoje, quem são essas pessoas? São exatamente os criminosos. São os criminosos, né? Então, os criminosos hoje têm direito a usar arma. Nós não temos. Eles têm direito porque eles não estão nem aí para a lei, tá? Eles não são pela ordem, eles não são pela paz, eles não são pela organização. E os direitos humanos não estão nem aí para essa situação. Eles querem que a gente combata a violência simplesmente cedendo à violência. É isso que acontece, né? Eles não se submetam, sejam ovelhas, né? Porque vocês não podem usar armas e se eles usam armas vocês têm que se submeter, baixar a cabeça. Como é que os direitos humanos vai combater a guerra na Síria? Não combate. Por que não combate? Porque tu com palavra, olha, por favor, baixa a arma, vamos conversar, isso, aquilo, não resolve. O outro lado que tá com arma não vai dizer, ó, cara, tu é um baita do otário, eu tô com arma, eu vou te dar um tiro no meio da testa, tu vai morrer, pronto, acabou. É isso. Eles não se importam. Quem tem uma arma e é radical não vai se importar com palavrinha. Não é dizendo, ó, por favor, baixa a arma, eu sou do bem, tu é do bem, tu era do bem, pá. É assim, cara. É assim que funciona o negócio. E no Morro do Rio de Janeiro tá igual, tá? Então é isso que está acontecendo no nosso país neste momento. E Marielle representava exatamente esse grupo ligado ao Comando Vermelho, ligado à esquerda, e está servindo de mártir para manter Luiz Inácio Lula da Silva um tempo mais afastado da prisão com a sua morte. E no caso da sua prisão, ela e ele servirão de mártires para a manutenção da esquerda no poder. É o discurso de 2018. Eles estão sendo utilizados para manutenção da esquerda no poder. E aí eu vou dizer assim, ó, o governo de Michel Temer continua o governo do PT. Michel Temer foi eleito no governo do PT. Ele é a extensão do governo do PT. Ele pode estar fazendo oposição política agora, para ver se retoma ao poder através do PMDB. Só que Michel Temer não era esquerda, ou melhor, não era direita. Ele era esquerda ligada ao PT. Ele foi vice do... Na verdade, ele sempre foi, teoricamente, politicamente, nacionalmente falando, ele era centro. Ele sempre estava no poder, independente de qual governo estivesse. Se fosse de direita ou de esquerda, sempre estava, o PMDB sempre estava no poder. O PMDB, PTB são partidos que estão sempre no centro, né? É onde se tem os votos. E o PT não teria chegado ao poder sem a ajuda do PMDB, porque eram os dois maiores partidos do Brasil naquele momento. Então eles precisavam se unir para poder chegar ao poder.
Aí, PMDB foi ligado à esquerda, foi aproximado mais da esquerda, a ala maior do PMDB se voltou à esquerda para chegar ao poder e se manter no poder. Então, PMDB, como esquerda, elegeu Dilma Rousseff e a continuidade do governo do PT. Bom, o que acontece agora? A continuidade do governo Dilma, que era do PT, é o PMDB. Então, continua sendo o mesmo governo, não saiu o mesmo governo, continua sendo o mesmo governo, tá? A ideia é fazer com que o PMDB se mantenha no poder ou eleja, no caso a esquerda, eleja alguém para dar continuidade ao governo Dilma. Vou retomando o discurso do governo Dilma Rousseff e do governo Lula, tá? Quem é que eles vão tentar fazer isso? Vão tentar, através do discurso da Marielle, através do discurso da prisão do Lula, eles vão tentar eleger alguém ligado aos interesses do PT e do PSOL. Pode não ser o PSOL, pode não ser o PT, pode ser um Ciro Gomes, uma Marina Silva, mas ou uma Manuela Dávila, mas ligados a esse mesmo discurso. O discurso vai ser igual para todos nesse aspecto, né? O que vai separar eles vai ser uma questão de ideologia, de sigla partidária, mas no segundo turno, não se engane, todos estarão unidos com o mesmo discurso neste aspecto, tá? Então, assim, perigo nem é o primeiro turno, perigo é o segundo turno. Tem que ser eleito para o segundo turno alguém da direita que possa impedir esse processo de acontecer no segundo turno. É essa a principal situação. Por quê? Porque neste momento estão criando mártires para usar no final do ano, nas eleições, tá? E o problema não vai ser o primeiro turno, o problema vai ser o segundo turno. Se no segundo turno eles entrarem divididos, a direita dividida, mas a esquerda unida, quem ganha é a esquerda. Então tem que entrar um candidato da direita capaz de crescer no segundo turno para que possa derrubar os governos consecutivos da esquerda no poder. Essa é a realidade. E a martirização da Marielle e do Lula é a moeda de campanha de 2018 da esquerda nacional. Agora que está bem explicada a situação, desculpa pela demora do vídeo, mas era importante que vocês todos entendessem o processo todo. Eu acredito que eu devo ter desmembrado, desmistificado muita coisa, e com esse vídeo vocês, apesar de um pouquinho longo, vocês vão poder entender todo o processo. Eu lamento realmente o tempo, mas era fundamental que vocês entendessem tudo isso e que sirva então para que outras pessoas fiquem esclarecidas a esse respeito. Como a coisa é, como é o cenário, por que isso está acontecendo, de que maneira isso está acontecendo. Não sei se em algum vídeo ou em algum outro lugar esse tipo de coisa foi esclarecido dessa maneira. Se não foi, por favor, aproveitem esse material e façam dele o material que vai chegar a todos vocês da melhor forma possível, explicando esse processo todo, tá? Esse vídeo ele deve correr o ano inteiro, tem que correr o ano inteiro, para que as pessoas percebam a importância do que está realmente acontecendo nessa eleição no Brasil, tá? Foi aqui que tudo começou, tá bom? Muito obrigado pela atenção dispensada.